Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Reis, o público acompanhará a grande virada na vida de Davi, que derrotará todos os seus inimigos e se tornará rei, herdando o bem mais precioso que um dia ele sonhou em conquistar. No entanto, isso não será nada fácil e ele enfrentará um problema assustador. Antes disso acontecer, é importante lembrar que a história de Davi como rei começou ainda antes dele assumir o trono de Israel. Primeiramente, ele tornou-se rei da tribo de Judá, em Hebrom. Esse local ficava aproximadamente a 50 quilômetros de Jerusalém e passou a ser a sua capital. Como rei de Hebrom, Davi fez importantes alianças estratégicas. Aos poucos, ele começou a conquistar as principais lideranças de Israel. Com isso, ele contornou a indisposição com muitos daqueles que apoiavam a casa de Saul. É válido ressaltar que Davi ficou em Hebrom durante 7 anos e meio. Davi se tornou rei sobre as 12 tribos de Israel, após o falecimento de Isbosete, filho de Saul. Isbosete havia sido proclamado rei por alguns apoiadores de seu pai. Um deles foi o antigo capitão de Saul, Abner, que também acabou sendo eliminado. Assim, Davi assumiu o trono de Israel, ainda em Hebrom. Porém, pouco depois, transferiu sua capital para Jerusalém. Dessa forma, o rei Davi se tornou o primeiro a governar Israel como um império unificado, mesmo com a divisão que ocorreu após a morte de seu filho, o rei Salomão. A dinastia da casa de Davi durou aproximadamente 425 anos. Tudo parecia perfeito, mas um pequeno erro cometido por Davi lhe fez perder tudo, e ele precisou se ajoelhar a Deus e implorar perdão. E nesse vídeo você entenderá tudo, detalhadamente. Por isso, assista esse vídeo até o final. Mas antes de eu continuar falando o que vai acontecer na novela, aproveite para curtir o vídeo, clicando no botão do joinha aí embaixo. E também clica no botão de inscreva-se para você receber todos os vídeos como esse. Também já aproveita para me dizer de qual estado ou cidade você é. E se gostou de Davi na novela, sim ou não? Entre Saul e Davi, qual desses dois personagens você mais gostou? Aliás, você acha que Deus deveria perdoar o Davi por qualquer erro que ele cometesse? Gostaria que Deus tivesse piedade dele ou ele deve pagar por isso? Também me conta qual outra novela bíblica você gostaria que a Record exibisse logo após o final de Reis, ok? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? Bom, feito isso então, vamos continuar para o vídeo. É importante lembrar que já em Jerusalém, o rei Davi construiu seu palácio no Monte Sião, após conquistar a região dos Ebuseus. Além dessa, ele também construiu várias construções importantes. O rei Davi também centralizou a adoração a Deus em Jerusalém, colocando a Arca de Aliança na capital do império, e desejava construir um templo ao Senhor. Porém, esta tarefa Deus não lhe permitiu executar, ficando a cargo posteriormente de seu filho Salomão. O rei Davi também estabeleceu um poderoso exército profissional. Ele conquistou vitórias lendárias contra os edomitas, filisteus, cananeus, moabitas, amonitas, arameus e amalequitas. O rei Davi edificou estradas e fortaleceu rotas comerciais. Suas ações trouxeram grande prosperidade ao povo de Israel. O rei Davi teve ao longo de sua vida muitas esposas e concubinas, com as quais ele foi pai de muitos filhos. Os filhos mais conhecidos de Davi na narrativa bíblica foram
Absalão, Adonias, Amon, Salomão e Tamar, sua filha. Se o reinado à frente de Israel era próspero e exemplar, o mesmo não pode ser dito de sua vida familiar. A família do rei Davi sempre esteve cercada de conspirações, intrigas, rivalidades e tragédias. Um exemplo claro disso são os episódios envolvendo Absalão, que deu fim à vida de Amon por ter violentado Tamar. Depois, ele próprio acabou sendo abatido por Joabe, sobrinho do rei Davi, por traição. Assim, o rei Davi conseguiu unir 12 tribos, mas não conseguiu unir os próprios filhos. Foi no período de grande prosperidade do reino de Israel que Davi experimentou seu tombo mais amargo, onde adulterou com Betseba e conspirou a morte de Urias, esposo da mulher. Por causa desse episódio, o rei Davi foi duramente repreendido pelo profeta Natã, expondo um pecado que até então parecia que ficaria encoberto. Davi casou-se com Betseba, se arrependeu profundamente, Deus o perdoou, mas não deixou de castigar o seu pecado. Da união entre Betseba e Davi, nasceu seu herdeiro ao trono de Israel, o rei Salomão. O pecado de Davi serve como um importante alerta de que ninguém está completamente imune aos efeitos da queda do homem. O pecado de Davi é também um lembrete de que em um descuido nossa natureza humana pode nos colocar numa situação terrível. Obviamente, o rei Davi pecou de várias maneiras ao longo de sua vida, mas como um crente fiel a Deus, o pecado não era o padrão que moldava sua carreira. No entanto, lamentavelmente, em dada ocasião, o rei de Israel cometeu seu pecado mais grave e emblemático e ainda tentou acostumar e conviver com ele. Por isso que, geralmente, quando falamos sobre o pecado de Davi, estamos nos referindo ao seu pecado envolvendo Betseba, a esposa de Urias. Esse pecado de Davi não envolveu apenas o adultério com sua amante, mas também o atentado do marido dessa amante. Davi estava no lugar errado, na hora errada. O exército de Israel tinha saído para a guerra. Mas desta vez o rei guerreiro havia resolvido ficar em Jerusalém. Do terraço de seu palácio, ele enxergou uma mulher muito bonita que estava se lavando. Rapidamente, Davi perguntou sobre a identidade daquela mulher. Tratava-se de Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, um soldado do exército de Israel. Mesmo sabendo que aquela bela mulher era comprometida, Davi mandou seus mensageiros trazê-la até ele. Esse episódio é um exemplo do processo do pecado, a partir da tentação. Quando Davi olhou para Betseba de seu palácio, ele foi tentado, mas ao invés de resistir à tentação, ele cedeu a ela. Ele se deixou ser dominado por seus desejos carnais e se envenenou. Rendido aos seus instintos carnais, Davi não tomou conhecimento da lei de Deus e quebrou vários mandamentos divinos. Ao se olhar obstinadamente para a mulher de Urias, ele cobiçou aquilo que pertencia ao seu próximo, ao mandar trazer Betseba com propósitos egoístas ao seu palácio. Ele furtou o bem mais precioso do seu próximo. Por fim, ao se deitar com ela, Davi quebrou o mandamento do Senhor, que proíbe o adultério. Mas o pecado sem penitência gera ainda mais pecado. Após saciar a sede de seus desejos pecaminosos, Davi despediu a mulher. Talvez ele pensasse que nunca mais teria que lidar com esse assunto novamente. No entanto, Betseba acabou engravidando. Davi mandou chamar Urias do campo de batalha e tentou fazê-lo ir se deitar com Betseba.
Mas Urias se negou, alegando que não poderia se banquetear e se deitar com sua esposa enquanto a nação de Israel estivesse envolvida numa guerra. Davi chegou até a embriagá-lo, mas Urias não cedeu. A ideia de Davi era fazer com que Urias pensasse que o filho que Betseba estava esperando era seu. Mas ao ver que seu plano de engano havia fracassado, Davi tentou algo ainda pior. Ele ordenou ao seu comandante que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde o combate estivesse mais violento, para que ele não pudesse escapar. Então foi assim que o pecado de adultério acabou levando Davi ao pecado de atentado, ao planejar covardemente o fim de Urias. Como esperado, Urias não resistiu. Assim, Betseba chorou a perda de seu marido. Mas passado seu período de luto, Davi mandou que ela fosse levada ao palácio para que ele pudesse fazer dela sua esposa. Naquele momento, o plano de Davi parece ter dado certo, se não fosse o conhecimento do Senhor. Por isso, o escritor bíblico escreveu: mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Davi não era um homem perfeito, ele era um pecador assim como nós, mas ele também era alguém temente a Deus e comprometido com sua vontade. Ele zelava pela palavra de Deus e procurava andar conforme seus mandamentos. Em sua penitência, Davi orava para que Deus perdoasse até mesmo aqueles pecados que ele nem sabia que tinha cometido. Mas, como vimos, em certo momento de sua vida, ele cometeu um pecado gravíssimo que lhe trouxe sérias consequências. A princípio, aparentemente, Davi ficou bem despreocupado. Ele conviveu em harmonia com seu pecado, até que Deus repreendeu através do profeta Natã. Inclusive, muito sabiamente, o profeta do Senhor tratou com Davi de modo a fazê-lo declarar espontaneamente qual deveria ser a punição por seu pecado. Após ouvir uma ilustração de um homem rico que se apropriou e deu um fim à única cordeirinha de um homem pobre, Davi ficou irado e disse que aquele homem era digno de falecimento. Ao descobrir que aquele homem era uma figura sua, Davi entendeu o quão grave havia sido o seu pecado. Ele cometeu adultério, atentado, abusou de seu poder e agiu de forma corrupta. Davi confessou o seu pecado e se arrependeu profundamente. Então, em sua infinita graça e misericórdia, Deus o perdoou. No entanto, o arrependimento de Davi e o perdão de Deus não significaram a imunidade das consequências do pecado. A sequência da história mostra que Davi se arrependeu profundamente de seu pecado e alcançou o perdão de Deus. Nesse sentido, o crente também pode aprender com Davi no que diz respeito à sua contrição diante de Deus, ao confrontar o pecado. Davi aceitou a correção divina, ele se humilhou debaixo da potente mão de Deus que lhe afligiu. Ele confessou o seu pecado, reconheceu sua misericórdia e buscou a restauração da parte do Senhor. Ao invés de buscar justificativa para o seu erro, ele buscou o perdão de Deus. Contudo, ainda assim ele teve que lidar com os efeitos de seu erro. O pecado original afetou todos os seres humanos, sem exceção. A Bíblia testemunha que somente Jesus Cristo foi o único que nunca pecou. Apesar de ser plenamente homem, ele foi tentado em todas as coisas e não cedeu ao pecado. Davi foi uma figura de Cristo. Como rei messiense, ele tipificou o reinado de Messias. Ele é reconhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi não era impecável. Ele não era perfeito. Isso, sem dúvida, nos ensina que não há em nós qualquer mérito próprio que nos faça alcançar o favor de Deus. Até mesmo o homem, segundo o coração de Deus, precisou de maravilha, de graça, de grande compaixão
vindo do Senhor para ser aceito diante dele. As consequências do pecado de Davi puderam ser vistas claramente na sequência de sua história, da história de Israel. Certamente, esse pecado descrito nas Escrituras é um alerta para que cada um de nós... Mas e aí, pessoal? O que vocês acharam dessas cenas da novela Reis? Estão gostando da novela? Gostou de saber da história de Davi? Por ter se arrependido, você considerou justo o perdão de Deus? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!